Olá, amigos do Prova GTI Grupo Itinerante. Sejam bem-vindos ao módulo 4 de exercícios de gestão de segurança. Meu nome é Fernando Palma, é um prazer estar aqui de volta gravando mais aulas ao Prova GTI. Nesse módulo aqui nós vamos fazer questões para a SES Gran Rio e para a ESAF. Mais especificamente, nós vamos fazer 29 questões de SES Gran Rio e 16 de ESAF, totalizando 45 questões. Essas duas bancas elas têm uma quantidade menor de questões para gestão de segurança. Por esse motivo, eu compactei em apenas um módulo e trouxe realmente um número reduzido. Então, nessa primeira aula, eu vou mostrar um pouco do perfil dessas bancas. A gente vai ver que essas bancas apresentaram aqui umas estatísticas um pouco diferentes lá da CESP-FCC para as questões, as cobranças, as partes das normas que são mais tendência dessas bancas cobrarem, os tipos de conceitos, algumas coisas tiveram certas diferenças, tá? Para quem está acompanhando comigo lá os módulos de CESP, módulo 1 e módulo 2, o módulo FCC, vai ver que realmente as estatísticas mostram algo um pouquinho diferente. Ok? Então, eu vou mostrar todo esse perfil, vou colocar aqui nessa primeira aula as estatísticas para as duas bancas e nós vamos fazer já 4 questões do módulo. Ok? Vamos fazer aqui questão 1 até questão 4. Então, me acompanha. Esse é meu perfil resumido. Quem já me acompanha aqui nas aulas, no Prova GTI, ou já me viu aí em palestras virtuais ou até presenciais pela web ou em outros lugares, sabe que eu não costumo falar todo o meu currículo nessas aulas, apresentações. Eu deixo apenas um resumo do currículo. Eu trabalho basicamente como consultor e professor na área de governança de TI, gestão de serviços de TI e gestão de segurança da informação. E sou fundador e administrador do portal GSTI. Aí tem um pouquinho da minha história, deixo sempre aqui no slide, vocês vão estar com esse material, assim que adquirirem esse módulo. Quem, por acaso, ainda não me conhece tudo, pode ver um pouquinho aí da historinha. Como eu tinha antecipado logo na capa dos slides, são 45 questões. A gente vai fazer de 1 a 29 para a banca SES Gran Rio e de 30 a 45 para a ESAF. Bom, vamos começar aqui então com as estatísticas para a banca SES Gran Rio. Primeira coisa que a gente pode notar nessa tabela aqui de estatísticas, da quantidade de questões para as sessões aqui, como eu separo, é que quem viu os módulos lá, módulo 1, 2 e 3, provavelmente vai sentir falta aqui de uma linha com as questões da ISO 27005. Essa é a primeira diferença. Realmente, a banca SES Gran Rio e também a banca ESAF não foram encontradas questões para a ISO 27005. Essas bancas não costumam cobrar essa norma, certo? Para a gestão de risco e segurança da informação. Temos apenas aqui 27.000 e 27.002, sendo que a tendência principal para a SES Gran Rio, realmente, como a gente pode ver, é 27.002. Ok? Vamos fazer uma análise geral aqui, linha por linha, rolar. 27.001, começando nela. Seção 0 a 3, parte de iniciação, uma questão, mais uma questão lá para o SGSI, que na CESP-FCC são a maioria das questões para 27.001 estão aqui. Aqui a gente teve apenas uma. E assim, finalizou. Apenas 2 questões da 29, que foram pesquisadas, estão aqui nesse módulo. Aborda 27.001 apenas. Elas somam-se na 27.001 a essa terceira linha aqui que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes de chegar nela, vamos aqui na sequência, 27.002. Sessões 0 a 4, a parte de introdução, nós temos 4 questões. E as diretrizes, as famosas diretrizes, onde tem os detalhes, as recomendações, o que é que convém fazer para poder abordar e chegar àqueles controles e atingir o objetivo de controle. As famosas diretrizes estão presentes em 13 questões das 29 que nós vamos resolver. Neste caso aqui, é algo que coincide com as outras bancas. Realmente, as outras bancas também apresentam uma carga grande de questões para diretrizes, okay? Que é onde estão os detalhes. E, normalmente, baseado nessas diretrizes, é mais fácil, provável de você conseguir bolar uma questão realmente mais difícil. Então, 13 questões. Para a gente responder essas 13 questões, das 29 que a gente vai resolver, a gente precisa conhecer as diretrizes. Corresponde a 45%, quase a metade das questões que a gente vai fazer para a SES Gran Rio. Ok. A 27.000 eu falei que apenas 2 questões caíam, né? Aí eu disse assim, mas somados lá os controles. Os controles, pessoal, que estão lá no anexo,
da 27.001 estão novamente lá na 27.002, que a 27.002 tem os controles mais as diretrizes, não é isso? Esses controles, essa linha aqui significa que para responder essas 10 questões da 29 que a gente vai fazer, basta para a gente o conhecimento dos controles e objetivos de controle. Apenas conhecimento do anexo A da 27.001 a gente conseguiria responder essas 10 questões entre as 29 que a gente vai fazer. Ok? Estou indo aqui adiante. Mais uma estatística aqui da própria Sesc Gran Rio, Banca Sesc Gran Rio ainda. Agora vamos analisar essas 23 questões que estão aqui. Ó. Da mesma forma que eu fiz lá nos outros módulos, a gente vai pegar essas questões que abordam controles e diretrizes, que estão divididos lá em seções, em categorias, e tentar identificar tendências para esta banca. Olha lá, até que realmente não teve tanta tendência no caso da banca Sesc Gran Rio. Ela está bem subdividida. No máximo aqui a gente teve uma quantidade maior na seção para a seção 12. A gente tem uma quantidade maior de questões que cobraram essa seção: aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação. Percentual aí que corresponde a 26%. Mas nada que a gente possa afirmar assim que se destaque muito em relação à proporção para outras seções. Ok? Então aqui tem a distribuição pelas seções. Apenas a seção de gestão de incidentes da segurança não foi abordada aqui na banca da Sesc Gran Rio. E, desculpe, também a de conformidade também não foi abordada. As demais apareceram as questões entre as 23 questões que abordaram controles e diretrizes. Ok? Agora vamos para a ESAF. Daquelas 16 questões lá da ESAF, vamos lá. A maioria abordou, ao contrário do que aconteceu lá na banca Sesc Gran Rio, a maioria que abordou a 27.001. Que é o que é interessante. Pela primeira vez, a maior parte das questões, o item aqui que tem o maior número, é da seção 0 a 3. Eu posso até antecipar para vocês que a ESAF gosta muito de cobrar questões, pelo menos assim foi na tendência das questões que veio até aqui, a gente tem questões até 2013. Questões estas que você pode responder com simples conhecimento dos conceitos que estão lá em termos e definições. Então, muitas questões que são respondidas apenas com os termos e definições. Você sabe diferenciar um conceito de outro, você já tem grande probabilidade aí de encontrar uma questão na ESAF que você vai acertar, porque você conhece bem os termos e definições. Ok? Essa aqui é a primeira percepção que eu achei relevante trazer. Não ocorreu nenhuma questão do SGSI. Eu não me aventuraria a dizer que isto continuaria sempre acontecendo. O SGSI apesar de nunca ter sido cobrado aqui, pelo menos no conjunto das 16 questões que eu analisei para a ESAF, apesar de delas não ter sido cobrado, é um aspecto assim que costuma ser muito citado e muito focado quando se fala de gestão de segurança da informação. Sistema de gestão de segurança da informação, lá na seção 4, é importantíssimo. Então, mesmo não tendo caído, eu me arriscaria a dizer que é provável que venha acontecer, que venha aparecer, mesmo para a banca ESAF, questões para esta seção da norma 27.001. Seção 5 a 8, uma questão só. Na 27.002, nas sessões introdutórias, não ocorreu nenhum tipo não teve nenhuma ocorrência. E nas diretrizes foram 4 questões. É outra diferença aqui, pela primeira vez nas bancas que a gente vem estudando e fazendo nesses módulos aqui, pela primeira vez uma banca não tem como suas questões, como foco, as diretrizes da 27.002. A maioria delas não aborda as diretrizes da 27.002. Isso é uma exceção entre as bancas, as outras sempre colocam foco nas diretrizes. Porque sabe o que é muito mais detalhe, é muito mais conteúdo. Então, provavelmente vai ser mais complexo das pessoas acertarem. E como as bandas querem criar questões, né, que sejam difíceis, elas realmente usam as diretrizes. Controles do anexo A, aquelas questões que a gente resolve apenas conhecendo os controles, 5 questões, mais do que diretrizes.
Ok, vamos fazer agora aquela mesma estatística. Juntando aqui 5 com 4 dá 9, né? As questões que abordam diretrizes e controles, somando-se elas, são 9 questões, que estão lá nas seções da norma 27.2. Vamos ver quais seções a ESAF cobra, se tem alguma tendência, ou se é dividido. Opa! Eu diria que tem uma certa tendência. É difícil você analisar a tendência dentro de uma amostragem de 9. É uma amostragem muito pequena, realmente existe uma base de dados pequena para a banca ESAF, em gestão da segurança da informação. Mas a gente fica aqui só com uma curiosidade, ok? Como eu estou dizendo, eu não me aventuraria a afirmar de que numa amostragem de 9 questões a gente pode afirmar, a gente pode perceber uma tendência, concluir. Apenas especular, apenas ver aqui que a política da segurança foi citada algumas vezes, gestão de ativos 3 vezes, gestão de incidentes da segurança não foi, todos esses aqui não foram, e gestão da quantidade de negócio lá apareceu em 2 questões. Perfeito? Então vamos adiante, vamos começar agora a resolver as questões. E a primeira questão fala o seguinte: considere os conceitos a seguir no contexto das normas ISO 27002 sobre segurança da informação. 1. Diretriz é a descrição que determina o que deve ser feito para se alcançarem objetivos estabelecidos nas políticas. 2. Evento de segurança da informação é a ocorrência identificada de um sistema, um serviço ou uma rede que indica uma possível violação da política de segurança da informação ou falha de controles. 3. Risco é a soma das probabilidades de um evento e de suas consequências. 4. Vulnerabilidade é a fragilidade de um ativo ou grupo de ativos que pode ser explorada por uma ou mais ameaças. Ok, a questão aqui vai perguntar quais são as alternativas verdadeiras e falsas. Então vamos dar essa resposta aqui, vamos analisar com calma cada uma delas. O número 1 aqui, a primeira, é uma questão perigosa. É um número perigoso. Por quê? Porque está falso. Certo? E está falso pelo simples detalhe de colocar essa palavrinha aqui, essa expressão que não combina com 27.2, não combina com a palavra diretriz. Quem entendeu realmente o que é diretriz, matou comigo aqui, leu logo o número 1 e disse, tá errado. Diretriz não é descrição que determina nada, não existem essas determinações dentro das diretrizes da 27.2. A gente sabe que a estrutura da norma está toda escrita com convém que isso seja feito, convém que aquilo. Perfeito? Porque são justamente algumas orientações para poder realmente aplicar aqueles controles, para poder chegar aos objetivos de controle. O 2 fala de evento de segurança da informação e traz a definição corretíssima aqui de evento de segurança. Perfeito? A gente vai ver logo mais, nessa própria definição lá da norma, vai ver aqui que não faltou nada nessa definição. A 3 fala de risco, uma pegadinha nessa expressão. É a soma das probabilidades, está errado. Não é isso. O risco é uma combinação da probabilidade de um evento e suas consequências. Nas técnicas de análise de risco, nós podemos fazer combinações com multiplicações e uma matriz. Existem outras técnicas de análise de riscos que usam mais variáveis do que as que estão descritas aqui, mas nunca você vai ter uma definição de riscos que você vai obrigatoriamente fazer uma soma de probabilidade e sua consequência. Está errado. Risco é a combinação dessas variáveis. O 4 está certíssimo. Vulnerabilidade é isso mesmo. Vamos dar uma olhada agora de perto. Olha lá, eu sublinhei aqui nesse segundo slide as expressões que tornam cada uma dessas alternativas falsas. E a questão correta era 1, portanto, 2 e 4, letra E. Perfeito? E em termos de definições, a gente tem um domínio em termos de definições, a gente consegue matar essa questão. Olha lá, as definições que foram abordadas nessa questão, de novo, eu estou aqui sublinhando dessa vez o que é que está certo, essas expressões que estão certas, e não as expressões que foram colocadas lá. Ok? Questão 2.
De acordo com a ISO 27002, um sistema de gestão de chaves deve basear-se em um conjunto estabelecido de normas, procedimentos e métodos de segurança para a. Gerar chaves para diferentes sistemas criptográficos e diferentes aplicações. B. Evitar quebra de segurança, coibindo a manutenção de registros das atividades relacionadas com gerenciamento de chaves. C. Evitar o uso de sistemas simétricos, por utilizarem apenas uma chave. D. Destruir chaves perdidas ou corrompidas, como parte da gestão de continuidade do negócio, para evitar a recuperação de informações cifradas. E. Manter registros das chaves públicas geradas pelos usuários e estabelecer a política de geração dessas chaves. Ok, pessoal, voltando aqui então às alternativas. A nossa resposta está aqui na letra A, é isso que está lá dito na norma. É para isso mesmo que os procedimentos e métodos existem, para gerenciar as chaves que estão em diferentes sistemas criptográficos, em diferentes aplicações, fazer isso de uma forma centralizada, organizada, aqui não tem dúvida, é justamente para isso que o gerenciamento de chaves está para nos apoiar. Gerar chaves para diferentes sistemas criptográficos e diferentes aplicações. Vamos dar uma olhada na norma lá, em gerenciamento de aplicações, na seção 12 da norma, 12.3, a gente vai ver tudo o que a gente precisa para poder responder isso. Olha lá, controles criptográficos. Controles criptográficos. Temos aqui o controle dentro das diretrizes, uma série de itens. Se você ficou, meu amigo ou minha amiga, em dúvida, revise esses itens. Dá uma olhada aqui nessas boas práticas, porque criptografia a gente sabe que cai em prova, para a maioria das provas, né? Quando se fala de segurança da informação, sempre toca lá em criptografia, em certificação digital, são temas que estão implícitos em provas para analista de TI, analista de sistema, analista de infra, dentro dos concursos, independente de ser abordada a 27002 ou não. E a própria 27002, com conhecimento, você tendo realmente o domínio, você consegue responder questões como estas. Está lá no texto da norma, portanto, gerar chaves para diferentes sistemas criptográficos e diferentes aplicações. Ok? Aí tem uma série de outras diretrizes que, como repetindo, vale a pena dar uma revisada também. Perfeito? Principalmente se você se sentiu inseguro nessa questão. Questão 3. É conveniente o uso de técnicas de criptografia para proteger a confidencialidade, a integridade e a autenticidade das informações. Por quê? Técnicas de chaves públicas proporcionam métodos seguros de autenticação. Ok. Questão pede para a gente o quê? Vamos ver? Analisando as informações acima, à luz da ISO 27002, conclui-se que as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. B. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. C. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. D. A primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira. Letra E. As duas afirmações são falsas. Vamos ver? Voltando então. Primeira afirmação é verdadeira ou falsa? É verdadeira. E a segunda afirmação é verdadeira ou falsa? É verdadeira também. A segunda justifica a primeira? Não tem nada a ver. Está mostrando... As afirmações aqui estão dizendo que é conveniente, é boa prática, né? É uma orientação o uso de criptografia para proteger. E técnicas de chaves públicas, da gestão de chaves públicas, proporcionam um método de segura autenticação. O fato de você ter essas chaves públicas, né, gerenciadas, não vai fazer você justificar que é conveniente você usar a criptografia para proteger, né, a informação. Certo? Então, aqui embaixo, a gente tem, na verdade, uma prática complementar, uma boa prática da gestão de segurança da informação. Não é à toa que está lá nas diretrizes, realmente, da 27002, mas não é o motivo, né, a razão para a qual você usa a técnica de criptografia. Certo? Não justifique, sim apoia. Então, vamos lá, vamos ver isso na norma. Então, as duas afirmações estavam verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. A letra B de bola era a nossa resposta. Vamos lá, mais uma vez, em controle criptográfico, 12.3, na seção 12 da norma, aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação. Lá, seção 12, 12.3, vamos dar uma olhada o que é que a norma diz
E a gente vai ver no próprio texto as questões que a gente comentou agora há pouco, resolvendo essa questão. Olha lá. A primeira era verdadeira, certo? Coloquei aqui. A segunda verdadeira, só o porquê aqui que está errado, né? Não é uma coisa porquê é outra. Essas questões da ESAF, a gente sabe que tomar maior cuidado com esses porquês aqui, que eles enganam. Às vezes colocam coisas muito coerentes, mas a gente tem que saber interpretar que uma não é razão, né? A causa da outra. Nesse caso aqui é um apoio, uma coisa ajudando a outra. A política para o uso de controles criptográficos, está lá o controle, que convém que seja desenvolvido e implementado a política. E nas diretrizes, ó, a gente tem a nossa resposta. Vamos ver? O controle criptográfico ele vinha o quê? Para garantir confidencialidade, pessoalmente, né? Usando a criptografia da informação, proteger informações sensíveis ou críticas. Este é a primeira coisa que a gente lembra quando a gente fala em criptografia. Mas as próprias diretrizes lembram para a gente que ajudam também em outros critérios da informação, a própria integridade da informação e a autenticidade, já que a autenticidade está ligada ali ao termo integridade. Então, ele faz uma explicação também para a gente, mostra o uso de assinaturas digitais com código de autenticação, mensagem de back, para proteger a autenticidade e integridade de informações sensíveis ou críticas. Então, vamos lá. Se você lembrou só de confidencialidade quando falou em criptografia e ficou inseguro lá e veio, será que a autenticidade também é? Então, tá dentro das diretrizes e recomendação. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é isso aqui. Depois, gerenciamento de chaves. A gente vai ver que está realmente correta essa questão das chaves públicas. Além do gerenciamento seguro de chaves secretas e privadas, convém que a autenticidade das chaves públicas seja também considerada. Este processo de autenticação pode ser conduzido utilizando certificados de chaves públicas que são normalmente emitidos por uma autoridade certificadora. O pessoal que está estudando isso aí para concurso antes de vir para a gestão de segurança já está matando, né? Já está realmente entendendo esses conceitos, já tem até mais facilidade de responder a questão, mesmo sem ter estudado 27 minutos. Mas, independente disso, o texto aqui ele mostra, apesar de não estar descrito, neste caso aqui, exatamente o que está no texto, não foi um texto copiado da norma, essa segunda afirmação, mas é mostrar a questão da autenticidade aqui que está bem explícita e validando a segunda afirmação. Ela está correta, é isso mesmo, tá? Não tem nenhum erro aí. Agora, aqui no controle mesmo, a gente diz que convém que o processo de gerenciamento de chaves seja implementado para apoiar o uso de técnicas criptográficas pela organização. Então, a própria diretriz da 27.2 mostra que vem de apoio. Na verdade, você não usa um aqui, né? Você não diz que é conveniente isso porque você tem o outro. Então, a gente acabou de passar a explicar. É um apoio, eles estão lá comungando e trabalhando juntos para a segurança. Perfeito? Questão 4. Última questão aqui dessa aula diz o seguinte. Em uma das reuniões iniciais para a definição de política de segurança da informação de uma empresa, os participantes estão discutindo afirmativas que foram feitas. Vamos dar uma olhada aqui nas afirmativas. A primeira diz o seguinte: a política deve, sempre que possível, indicar alguma forma de punição para aqueles que a desrespeitarem. 2. Breve explanação das políticas, princípios, normas e requisitos de conformidade e segurança da informação específicos para a organização. Seria algo que está também, né, está afirmando que deve estar dentro da política. 3. A política regula o comportamento sobre o uso da informação em diversos níveis e meios. Ela deve estar explícito os requisitos de conscientização, treinamento e educação em segurança da informação. Mais uma afirmação relacionada a uma política de segurança da informação. Pode ser verdadeira ou falsa. 4. A classificação dos ativos de informação é uma etapa importante no processo de garantia de segurança da informação. Classificar envolve, por exemplo, inventariar, definir o grau de relevância e identificar esses ativos de informação. Esse processo, além de estruturar e permitir uma gestão mais eficiente dos ativos, contribui significativamente para análise e tratamento de risco de segurança da informação. Ok, vamos ver o que a questão pergunta para a gente. Com base nos aspectos relacionados à política de segurança da informação em uma empresa, estão corretos apenas os conjuntos de afirmativas. Ok, o que a gente tem que fazer, na verdade,
é, então, ver essas afirmativas e ver quais delas cabem dentro das boas práticas, das diretrizes, das orientações para a política de segurança da informação. Certo? Então, vamos lá. O número 1, verdadeiro, sim. Sem dúvida. Indicar alguma forma de punição para aqueles que a desrespeitarem. Está lá dentro. Explicitamente está onde? Nas diretrizes da segurança da informação. Eu vou antecipando aqui algo que já está até se revelando nessas primeiras questões. Sérgio Granhill e ESAF também têm isso em comum, que eu vou afirmar agora, que é o seguinte. Eles têm uma tendência maior a usar outras referências quando comparado à banca CESP e FCC para questões de gestão de segurança. Ou seja, usaram também outros autores, alguns eu vou citar aqui nas questões, para colocar textos para as afirmações para a gestão de segurança. Não usaram apenas as normas 27.1 e 27.2 como referência para copiar e colar o texto. Mas a notícia boa é que se a gente domina bem, está fazendo as questões, a gente consegue responder naturalmente. Certo? Isso aqui faz parte do que deve ter, né? Tá verdadeiro em relação à definição de uma política. Tá, e na política? Deve ter breve explanação das políticas, princípios, normas, tal, tudo que está aqui está verdadeiro, sim. Ok? Também. E o terceiro? É verdadeiro o que está escrito aqui? Eu não vou reler aqui para não cansar a gente, né? Mas sim, também. E o 4? É o único que está falso? Não, está verdadeiro também. Certo? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada geral na 27.002. Como antecipei para vocês, tá? Primeiro aqui a questão, a letra E. Todas estão corretas. A gente vai lá na seção 5 do documento da política de segurança, 5.1, e vai também dar uma olhada em gestão de ativos para poder mostrar onde estão os conhecimentos quais a gente tem que ter uma base para poder responder todos esses itens aqui. Mas como antecipei para vocês, nem todos vão estar no Ctrl+C e Ctrl+V da norma, no caso dessa questão aqui. Política de segurança, 5.1. 5.1.1, documento. A gente vai observar aqui alguns trechos sobre o documento e nele está lá justamente parte das diretrizes, né, do que tem que estar. Breve explanação das políticas, norma, requisito, informação específica para a organização, incluindo, vai ter 1, 2, 3 e 4. O 4 é justamente as consequências das violações. Como eu tinha antecipado a vocês, não é o texto exato, mas basta a gente saber, a gente conhecer e entender principalmente isso, que tem que estar dentro da política para poder responder aqui, sem medo que a 1 estava realmente correta. Só fazendo mais umas observações sobre isso, a política, pessoal, ela tem... A gente sabe que ela mostra, né, os interesses, as orientações da direção, todas as necessidades. Ela tem que transmitir o que a direção espera da segurança da informação para toda a empresa. E ela precisa conscientizar a organização. Se você não tiver as consequências bem explícitas dentro da política, você corre o risco de não estar conscientizando adequadamente. Quando a gente conhece realmente as consequências de uma violação, nós começamos a perceber que aquilo é sério. E o número 2, breve explanação das políticas, princípios, normas, requisitos. Essa parte aqui realmente estava exatamente como está lá nas diretrizes. Ok? Letra D de dado. Aqui lembrando, sempre eu trago aqui um resumo, algumas partes mais importantes para a questão, mas tem mais texto lá na norma. Quem estiver, né, percebendo aqui durante as questões que precisa dar uma revisada nesse texto, aproveita a oportunidade aí, coloca a norma aí do lado, vai lendo ela, vai dando uma olhada e revisando o texto. O 3, eu trouxe aqui algumas partes sublinhadas também nas diretrizes, mecanismos que habilitam o compartilhamento da informação, certo? Porque justamente são conhecimentos que a gente deve ter justamente para responder a questão 3 aqui com absoluta certeza. Como antecipei, o 3, né, é uma dessas que não está o texto explícito da norma, mas a gente pode responder tranquilamente. Olha lá. A política regula o comportamento sobre o uso da informação a diversos níveis, nela deve estar explícitos requisitos de conscientização, treinamento, educação. Essa segunda parte aqui estava lá, ó, bem explícita a norma. Essa parte realmente está lá na norma, mas o resto
existe o conhecimento, o conceito próximo dentro da norma, basta a gente conhecer ele para a gente conseguir responder. Perfeito? Da explanação das políticas, princípios, normas de requisitos de conformidade com segurança da informação. Precisa realmente fazer a organização entender a partir dali a importância da segurança da informação, que é ter uma noção geral da estrutura, ter uma consciência do que implica aquela política, ter uma noção de como aquela política está ligada a outros requisitos internos, controles, procedimentos, para você ter uma ideia mais explícita da importância daquele procedimento está sendo cobrado no seu setor, na administração, enfim. Tudo isso, né, toda essa visão geral da segurança da informação deve estar dentro da política. Como prometido, a gente vai lá em gestão de ativos, porque o item 4 menciona um pouco de classificação das informações, a importância, etc. Deve estar explícita também, deve se conhecer pela política. E aí, para mostrar que a gente tem a base para responder essa questão também com a 27.2 tranquilamente, eu trago aqui as categorias 7.1 e 7.2. Olha lá, o 4. Está falando da classificação da informação. Vamos ver com calma. É uma etapa importante para o processo. A primeira afirmação foi essa, de garantia da segurança. Classificar envolve, por exemplo, inventariar. Tudo que está sendo afirmado aqui a gente pode confirmar com a norma. Definir o grau de relevância, ok? Identificar esses ativos. Esse processo, além de estruturar e permitir uma gestão mais eficiente dos ativos, fazer essa estrutura, né? Contribui significantemente para a análise e tratamento de riscos de segurança da informação. Ok? Bom, vamos lá. Para quem tiver tido qualquer dúvida em relação a isso, vamos revisar aqui os trechos que eu coloquei. Trouxe alguns lá da norma 27.2. Logo no objetivo de controle, a gente começa a ter informações que a gente está aqui refrescando, revisando, que já trazem dicas sobre a resposta como verdadeira desse item 4. Todos os ativos sejam inventariados e tem um proprietário responsável, então é uma boa prática. Você não pode afirmar realmente que inventariar não é parte lá, certo, desse processo. Mas o que está aqui? Claramente identificados o inventário de todos os ativos importantes. Ok, isso tudo está correto também. Então, a questão aqui estava citando isso, de identificar, né, para inventariar esses ativos, estava tudo correto, realmente. Se a gente conhece aqui, a gente responde. Identificar todos os ativos de novo. A importância dos ativos, novamente, não está escrito lá na questão, que é definir, né, o grau de relevância, como eu sublinhei aqui. Então a gente está vendo que tudo está sendo comprovado com o conhecimento que a gente pode ter dentro de inventário de ativos, da gestão de ativos, classificação da informação, que é a próxima categoria que eu vou trazer, toda essa informação que vai ser estruturada. Tá? Lembrando que esses ativos todos são justamente os ativos que contêm a informação. A gente está trabalhando eles justamente para poder facilitar a nossa vida na segurança. E análise e tratamento de risco de segurança da informação vai ser, né, vai contribuir significativamente para ele. Vai sim. Na própria diretriz lá no final tem escrito explicitamente que o processo de compilação de inventário de ativos é um pré-requisito importante do gerenciamento de riscos. A gente pode ver isso também lá na categoria de classificação, a gente pode ver isso, este conhecimento de que isso aqui, na verdade, precede os riscos da segurança da informação, se inventariar e classificar, com o próprio conhecimento que a gente tem da 27.1, 27.5, no processo de análise e avaliação de riscos. Olha lá, continuando na 4 aqui, a classificação da informação, diz que convém que a informação seja classificada para indicar necessidade, prioridade e o nível esperado de proteção quando o tratamento da informação. Também é coisa que condiz com o que foi dito, que isso é importante para o processo de garantia da segurança, né? Então, eu acho que não resta dúvidas aqui, 4 também estava correto. O texto, provavelmente, a banca pegou de algum outro autor, alguma recomendação bibliográfica da própria banca, mas, mesmo que a gente não conhecesse esse texto, até porque ninguém vai decorar tudo dentro dessas provas, né, para fazer a prova, basta conhecer bem, ter entendido bem aqui a seção de gestão de ativos para responder com clareza também que a 4 é verdadeira. Ok?
Assim a gente finaliza aqui a 4, a gente finaliza também essa primeira aula. Espero que tenha sido importante aí para você, essas primeiras 4 questões. Aguardo vocês então na aula 2, onde a gente vai continuar aqui essa bateria, dessa vez de 45 questões, Sérgio Gran Rio e ESAF. Um abraço.